Eis que você está em meio a uma conversa, ou então você chega a um lugar e, de repente, com grande intensidade, surge dentro de você uma vívida e forte sensação de que você já viveu aquele momento antes. A maioria das pessoas sabe o nome disso. Os franceses chamaram de déjà vu, nós brasileiros chamamos de déjà vu, e segundo os estudos científicos, 70% das pessoas já passaram pelo menos uma vez em suas vidas pela experiência de déjà vu. Se você, como eu, já passou por isso, provavelmente você se perguntou: o que é isso? O que significa o déjà vu? Tem aqueles que dirão que é uma espécie de premonição, que é uma espécie de clarividência a respeito do que acontecerá no futuro. Enfim, existem uma série de crenças populares a respeito do déjà vu. E tudo isso levanta uma questão importante. O que a ciência tem para nos dizer a respeito disso? O que está acontecendo no seu cérebro quando você passa pela experiência de déjà vu? É sobre isso que nós falaremos hoje. No ano de 2012, o jornalista inglês Pat Long estava caminhando por um parque na cidade de Londres, quando de repente surgiu uma certa sensação de vertigem dentro dele, e essa sensação veio junto com uma forte memória, a memória dele andando por um campo de centeio num dia ensolarado. Essa memória remetia diretamente à experiência que ele estava vivendo ali, caminhando pela plantação do parque. Então, com isso, ele teve uma fortíssima sensação de que ele já tinha vivido aquele momento antes. E a partir de 2012, essas experiências de intenso déjà vu começaram a ser recorrentes na vida do Pat Long. Ele passava por essas experiências diversas vezes por semana, e elas foram crescendo em intensidade conforme o tempo passava e chegaram a um ponto onde ele não conseguia distinguir o que era a realidade de fato e o que era a sensação de que ele já tinha vivido aquele momento. Mas o que, afinal, estava acontecendo com o cérebro do Pat Long para que ele vivesse essas intensas experiências de déjà vu? Experiências tão fortes ao ponto dele, inclusive, não conseguir distinguir o que é realidade do que não é. E para entender isso, nós precisamos voltar no tempo e falar um pouco da história das neurociências, as ciências que estudam o sistema nervoso dos seres vivos e, claro, o cérebro como peça-chave dos vertebrados. Lá pelo ano de 1930, atuava um cirurgião, um neurocirurgião, chamado Wilder Penfield. Esse cara veio a se tornar um dos nomes mais importantes da história da neurociência. Ele era um cirurgião que trabalhava com pacientes com epilepsia. E a abordagem dele, além de permitir grandes avanços no tratamento da epilepsia, permitiu ainda que ele mapeasse o córtex cerebral humano. Ele literalmente desenhou um mapa do cérebro e das funções do córtex cerebral, conhecido como Mapa de Penfield, um mapa que até os dias de hoje, em 2019, ainda é utilizado por alguns cientistas. Esse mapeamento que ele realizou do cérebro humano foi realizado mais ou menos assim. Enquanto ele estava realizando cirurgia nos seus pacientes de epilepsia, ele passava uma pequena corrente elétrica por diversas regiões ao redor onde ele tinha aberto o crânio daquela pessoa. E ele ia verificando o que acontecia quando ele passava com uma atividade elétrica leve por essas regiões. Que fique claro aqui, ele tinha o consentimento dos pacientes. Ele, obviamente, explicava o que ele faria, pedia a autorização dos pacientes antes de fazer isso. Então isso foi feito dentro do código de ética da universidade onde ele trabalhava. E com isso, depois de muitas cirurgias, muito trabalho, ele conseguiu literalmente fazer um mapa das funções e localizações de certas funções no córtex cerebral humano. Veja que isso faz quase 100 anos. Esse cara foi realmente muito brilhante. Em uma dessas jornadas para mapear o cérebro humano, passando aquela corrente elétrica por regiões do córtex cerebral, o Wilder Penfield descobriu que ao passar uma corrente elétrica sobre uma região específica do cérebro, o paciente tinha uma vívida sensação de que ele já tinha vivido aquele momento antes. Ou seja, ele conseguiu produzir artificialmente o déjà vu em um paciente. E depois, ele foi tentando isso em outros pacientes, em diversos outros pacientes, não todos, mas em diversos, ele conseguiu produzir a mesma experiência. Essa região estimulada por ele é conhecida como lobos temporais. Os lobos temporais, eles ficam ao lado embaixo do cérebro, eles ficam atrás das nossas têmporas e da nossa orelha. E pesquisadores, depois do Penfield, resolveram testar essa hipótese de que os lobos temporais eram importantes para a experiência de déjà vu. Eis que então, hoje nós sabemos que quando você estimula eletricamente os lobos temporais, por exemplo, num local chamado giro superior temporal, também nas regiões mediais dos lobos temporais, em outra estrutura também nos lobos temporais chamada hipocampo, enfim, quando você estimula diferentes regiões dos lobos temporais, você produz na pessoa a sensação vívida de déjà vu. Hoje, depois de muitos avanços na neurociência, nós sabemos que os lobos temporais são fundamentais para a memória.
Lesões em certas regiões dos lobos temporais causam prejuízos gravíssimos e, normalmente, irreparáveis na memória das pessoas. Eis então que nós temos uma região cerebral que ela é muito importante para a produção de memórias e que estimular eletricamente certas estruturas dessa região faz com que a pessoa tenha uma vívida sensação de que ela já viveu aquele momento antes. E agora nós já podemos entender o que aconteceu com o cérebro do jornalista Pat Long. Ele, que estava passando por recorrentes episódios de intenso déjà vu, não conseguia mais distinguir o que era realidade do que não era, evidentemente foi ao médico, foi recomendado a um neurologista. Esse neurologista solicitou uma ressonância magnética da cabeça dele para olhar para o que estava acontecendo no cérebro e lá eles descobriram um tumor do tamanho de um limão e esse tumor estava pressionando justamente o lobo temporal do cérebro do Pat Long. Ou seja, a pressão causada por esse tumor estava ocasionando uma atividade cerebral indevida no lobo temporal dele. Quando o tumor foi removido numa cirurgia, esses episódios de déjà vu começaram a reduzir muito. Eles não ocorriam com tanta frequência. Ainda continuaram ocorrendo, mas com muito menos frequência. Infelizmente, um ano depois da cirurgia, o Pat Long faleceu. Mas a história dele, que eu contei aqui para vocês, na verdade foi contada por ele mesmo, num artigo que ele escreveu muito interessante, onde ele inclusive olha para a história do que ocorre no cérebro de uma pessoa com epilepsia. E aí vem a questão da epilepsia novamente. O que é a epilepsia? Muita gente, quando pensa na epilepsia, pensa, por exemplo, na pessoa com uma convulsão, quando a pessoa perde controle dos seus músculos e acaba contraindo seus músculos com intensidade fora do seu controle durante um curto período de tempo. E de fato, a convulsão pode ser um sintoma de epilepsia. Mas, na raiz, a epilepsia é uma espécie de tempestade elétrica que acontece no cérebro. O neurônio é uma estrutura que funciona a partir de disparos elétricos. O funcionamento do cérebro, ele é fruto de reações químicas e de reações elétricas. Então essa interação entre química e elétrica é o que permite o neurônio funcionar. Em pessoas com epilepsia, os neurônios começam a fazer disparos elétricos que não deveriam fazer. Então são disparos elétricos indevidos. Muitas vezes esses disparos elétricos se alastram pelo cérebro, inclusive para as estruturas de controle dos músculos. E aí a pessoa de fato tem uma convulsão. No entanto, existem outros tipos de epilepsia. Existe, por exemplo, a epilepsia que causa ausência. Então a pessoa está conversando com você, ela de repente para de falar com você, costuma ser por alguns segundos, e ela retorna exatamente de onde ela tinha parado. Ela nem percebe que ela ficou ausente por esse curto período de tempo. E isso nós sabemos é causado por epilepsia. Existe também epilepsia que faz com que a pessoa tenha uma forte sensação religiosa. A pessoa tem uma forte experiência espiritual, ela inclusive chega ao ponto de acreditar que ela é Deus. Isso ocorre também, nós sabemos, por epilepsia, por uma atividade elétrica indevida no cérebro humano. E existem também pacientes que, devido à epilepsia, passam pela experiência de déjà vu. Esses pacientes, devido a uma atividade elétrica indevida no cérebro, têm uma forte sensação de que eles já viveram aquele momento e eles vivem essa sensação sempre que surge uma crise epilética no cérebro deles. Muitos desses pacientes, inclusive, recusam tratamento, porque eles acreditam que de fato aquilo é algo que permite a eles uma clarividência, que permite a eles prever o futuro, que permite a eles algum tipo de poder místico. No entanto, nós sabemos que quando a epilepsia é controlada, por exemplo, com medicações, esses sintomas de déjà vu, eles desaparecem. E depois de tudo isso, você pode estar perguntando, bom, Pedro, entendi o sujeito com tumor, entendi a pessoa com epilepsia, entendi o sujeito que estava na cirurgia e foi estimulado eletricamente o cérebro dele, mas o que isso tem a ver comigo, que não tenho nenhum desses problemas? Você está dizendo que eu sofro com epilepsia e é por isso que eu tenho déjà vu? E fique tranquilo, provavelmente não. Eu só usei esses casos extremos, quando o cérebro passa por certas disfunções, para que você entenda o princípio geral por trás disso. A ideia aqui é uma ideia muito importante. E, portanto, eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou falar aqui, porque esse é um conceito fundamental para você entender você mesmo. Afinal de contas, é um conceito fundamental para você entender o seu cérebro. O ponto aqui é que quando você vive a sensação de familiaridade, a sensação de que você já passou por aquela experiência em outro momento da sua vida, isso não significa que você já passou por esse momento em sua vida. E talvez você ache isso esquisito, mas o que acontece na verdade é que o seu cérebro interpreta como se você já tivesse passado por esse momento em sua vida. Esse é um fenômeno diretamente ligado à nossa memória. E, portanto, você observa aqui que na maioria dos casos, o cérebro faz uma interpretação correta. Ou seja, na maioria dos casos, quando você tem a sensação de que você já viveu aquele momento, de fato, você já viveu aquele momento. A interpretação do seu cérebro foi correta. Só que nós bem sabemos que nem todas as interpretações que o cérebro faz do mundo são corretas, correspondem de fato à realidade. Por exemplo,
Se você for a um laboratório de neurociências, você pode passar por uma experiência chamada de estimulação magnética transcraniana. E isso nada mais é do que um aparelho com bobinas magnéticas que direcionam ondas magnéticas para uma região específica do seu cérebro. Essas ondas magnéticas têm frequências também específicas que têm o intuito de ou ativar ou inibir certas estruturas do córtex cerebral. E aqui, no topo da nossa cabeça, em estruturas que nós chamamos de lobos parietais, essas estruturas são muito importantes pela sensação que nós temos de espaço, inclusive do nosso próprio corpo. E uma das coisas que os lobos parietais fazem é fazer com que a gente tenha essa forte sensação de que nós estamos dentro do nosso corpo. Então você está agora assistindo a esse vídeo na TV ou no seu celular ou no seu computador e você sente que você está dentro do seu corpo. Isso te parece a coisa mais natural do mundo. Só que saiba, isso é algo que o seu cérebro está fazendo. E nós sabemos hoje que, em algumas pessoas, quando elas passam por estimulação magnética transcraniana direcionada para os lobos parietais, ocorre que a pessoa imediatamente tem uma vívida sensação de que ela está se vendo de fora do corpo. Parece coisa de filme, mas é algo que nós já documentamos cientificamente. E é curioso quando é um experimento científico, só que isso pode ser muito triste, por exemplo, quando o paciente passa por um derrame cerebral e acaba danificando estruturas do cérebro dele, que são responsáveis pela sensação de que ele está dentro do próprio corpo, e aí esse paciente passa o resto da vida dele achando que ele está se vendo de fora do corpo. Muitas vezes ele inclusive começa a dizer que aquele corpo não é dele, né? Que ele está se vendo de fora do corpo e que, portanto, tem alguma outra pessoa dentro do corpo dele comandando o corpo dele. E por que eu estou falando de tudo isso para vocês? É para você compreender que essa experiência de realidade que nós temos, que normalmente nós tomamos como gratuita, ou seja, ela é cotidiana. Você abre os olhos, você sente que está dentro do seu próprio corpo, você controla o seu corpo, você chega a um lugar e você sabe que você já foi a esse lugar e, portanto, você sente que aquele lugar é familiar. Veja então que numa conversa você está conversando sobre um tema que você já falou e aí você sente que aquela conversa é familiar porque você já falou sobre esse tema no passado. Tudo isso é algo produzido pelo cérebro, por determinados circuitos cerebrais. E nada impede que esse circuito cerebral, que faz com que você sinta familiaridade, e reitero aqui, na maioria dos casos ele funciona normalmente, ele se ativa quando você passa por uma experiência familiar que você já viveu no passado, mas nada impede que ele se ative quando não deveria. Ou seja, trocando em miúdos, falando de um jeito aqui mais fácil e prático, você está numa conversa, você está falando sobre algo que não necessariamente você viveu antes, ou então você está andando por um lugar ou chega a um lugar que não necessariamente você viveu antes ou passou por ali antes, e de repente, o seu cérebro, por um pequeno descompasso, uma atividade cerebral indevida, ele ativa os circuitos de familiaridade, os circuitos que fazem com que você sinta que algo te é familiar. E eis então que você passa pela experiência do déjà vu. Você sente que aquilo foi algo que você já viveu no passado. Essa sensação é vívida, ela é real. Afinal de contas, ela está sendo produzida pelo seu cérebro, que é responsável pela sua realidade. Mas, no fim das contas, o que aconteceu é que seu cérebro bugou, como dizem no Brasil. Ou seja, teve uma pequena disfunção, um pequeno descompasso, nada que vai afetar a sua vida e que 70% das pessoas passam por isso, pelo menos uma vez na vida. E uma outra evidência de que isso é um pequeno descompasso no funcionamento cerebral é que o déjà vu acontece majoritariamente quando você está lá na pré-adolescência, lá pelos 8 a 10 anos de idade até os 25 anos de idade. É quando é mais frequente e mais provável que você sinta o déjà vu. E isso acontece por quê? Porque nesse período você está num desenvolvimento crítico do cérebro. O cérebro está ali no processo de amadurecimento. O cérebro só estará plenamente maduro de fato lá pelos 25 anos de idade. Ou seja, como o cérebro está ali num processo de desenvolvimento, às vezes ocorre um pequeno descompasso. Esse descompasso é a atividade das estruturas e dos circuitos cerebrais que estão associados à sensação de familiaridade, quando, na verdade, aquele não é um episódio familiar. Você está simplesmente vivendo um episódio cotidiano da sua vida e vem a sensação de familiaridade ativada no seu cérebro de maneira indevida. E é lógico que a prova cabal disso é que, em laboratório, estimulando eletricamente certas estruturas dos lobos temporais, que são, repito, muito importantes para a memória humana, dentre outras muitas coisas, tá? Não achem que os lobos temporais são apenas associados à produção de memórias. Eles fazem uma série de outras coisas, mas dentre elas um papel importante dos lobos temporais é a produção das nossas memórias. Então, quando você estimula eletricamente determinadas estruturas associadas à memória, você produz artificialmente na pessoa a sensação do déjà vu. No caso do Pat Long, o tumor que cresceu no cérebro dele, pressionando o lobo temporal, estava fazendo com que essa atividade elétrica indevida no cérebro ocorresse. Veja então que o déjà vu não tem nada de misticismo, nada de você prever o futuro, clarividência ou qualquer coisa do tipo.
trata-se de um fenômeno que ocorre no nosso cérebro, como muitos outros fenômenos, e que, graças à ciência, nós conseguimos explicar melhor como ele ocorre. Mas nada disso tira do déjà vu o seu encanto. Eu acho que é um fenômeno muito interessante, claro, o déjà vu saudável, o déjà vu que acontece com a maioria de nós. Isso não tira a riqueza desse fenômeno psicológico, inclusive como ele é representado na arte, por exemplo. Não sei se você lembra do filme Matrix. Eu adoro a interpretação que eles fazem no filme sobre o déjà vu. O déjà vu é uma espécie de falha na Matrix quando eles alteram alguma coisa na Matrix e aí as pessoas têm a experiência de que já viveram aquilo. Eu gosto muito dessa ideia que nós podemos fazer um paralelo aqui. Se o déjà vu é uma falha na Matrix no filme, o déjà vu na vida real é uma falha na Matrix da nossa realidade. A Matrix da nossa realidade, fazendo uma alegoria aqui, é o nosso cérebro. É ele que é responsável por produzir esse mundo que nós sentimos e vivemos. E veja então como é rico nós compreendermos um pouco como o cérebro humano funciona. Isso ajuda a entender muitas coisas que acontecem dentro de nós. E olha, eu estou muito curioso para saber como é a sua experiência de déjà vu. Conta pra mim nos comentários como que ela ocorre, o que você já viveu de déjà vu, o que isso representou na tua vida. Eu acho muito enriquecedor ouvir as histórias de vocês, porque isso me ajuda a complementar o conhecimento científico que nós temos a respeito desse fenômeno. E se você gosta dos conteúdos que nós trabalhamos aqui no canal Neurovox, é muito importante para nós que você curta o vídeo, que você compartilhe com pessoas que você acredita que vão gostar de assistir a essas ideias. E, sobretudo, é mais importante ainda que você se inscreva no canal. Se você já for inscrito, você pode clicar no sininho aí embaixo para você receber notificações sempre que a gente postar um vídeo. A sua inscrição no canal é o que permite o canal crescer e ganhar mais visibilidade. Meu objetivo aqui é levar conhecimento, um conhecimento como esse do vídeo de hoje, que até pouco tempo atrás ficava restrito aos muros de laboratório e de universidade. Meu objetivo é, no bom sentido da palavra, quebrar esses muros e levar o conhecimento para todos. Então, a sua inscrição nos ajuda muito para que a gente consiga atingir esse objetivo.